João capítulo 4, versículo de número 11, diz assim: Ela respondeu: O Senhor não tem balde para tirar a água, e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? O Senhor não tem balde para tirar essa água, e o poço é fundo. Eu quero orar com você e eu quero pensar com você nessa noite sobre, no fundo do poço, Deus também te vê. Amado Deus, em nome de Jesus, aplique essa palavra por misericórdia em nossos corações. Dá-nos entendimento, Senhor, daquilo que está no teu coração. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Talvez alguma situação na sua vida, você já vivenciou, você já teve a oportunidade de passar por uma situação em que você expressou: eu cheguei ao fundo do poço. Você já viu que geralmente quando alguém está enfermo e que os cuidados são enormes, quando os médicos já sentem que já não têm controle sobre a enfermidade, quando a ciência já não alcança, mesmo com sua evolução, já não alcança o controle sobre aquela enfermidade, quando algumas pessoas dizem assim: daqui em diante somente Deus, daqui em diante só o milagre, significa que dali em diante nós consideramos que alguém chegou ou que tenhamos chegado no fundo do poço. O fundo do poço é um lugar, aliás, o poço é um lugar de refrigério, de saciar a sede, de buscar o bem mais precioso à vida, que é a própria água. Ele também pode ser um lugar de encontros inesperados, de revelações ressignificadoras nas nossas vidas, mas o poço pode ser também uma experiência amarga que dói na nossa alma. Aquela mulher, se você conhece o texto, é aquela mulher, o texto fala de uma mulher que estava à beira de uma fonte, retirando água, e Jesus chega e interpela aquela mulher. Jesus pede àquela mulher que tire água para ele. Jesus pede um pouco de água àquela mulher, e aquela mulher responde a Jesus da seguinte maneira: você não tem, quando Jesus diz assim a ela que ele tem uma água especial, que ele tem a água da vida, uma água que faz jorrar a vida da pessoa para a eternidade, para a presença de Deus. Aquela mulher, não entendendo o contexto a que Jesus se referia, aquela mulher olha para o poço físico, o poço feito por Jacó, o poço de onde Jacó e os seus descendentes beberam. Ela olha e diz assim: Senhor, o poço é muito fundo, e você não tem um balde, você não tem uma corda, você não tem como buscar esta água tão profunda, esta água que diz você ser uma água diferenciada, você não tem como trazer esta água. Eu disse a você que o poço é um lugar de refrigério, mas também é um lugar de encontros inesperados. Aquela mulher não esperaria encontrar Jesus ali, ela não esperaria aquele diálogo com Jesus, tanto que ela falou para Jesus que não era costume entre os povos, entre os judeus e os samaritanos, tecerem uma conversa, tecerem um diálogo, principalmente Jesus sendo um homem e ela sendo uma mulher. Mas o impressionante é que quando Jesus ofereceu uma água diferente, aquela mulher começou a quebrar determinados tabus, aquela mulher começou a conversar com Jesus e começou a dizer para Jesus: você não tem um balde, você não tem como tirar esta água, e o poço é profundo. À beira do poço existe a esperança de encontrar água. Quem vai ao poço, naturalmente vai buscar água. Ninguém chega num poço para encontrar entulhos, com a intenção de encontrar entulhos. Ninguém vai no poço para buscar uma outra coisa. Ninguém faz do poço moradia, embora alguns, segundo a palavra de Deus, na descrição da palavra de Deus, alguns foram ao fundo do poço, literalmente foram colocados no poço, mas à beira do poço existe a esperança de se encontrar água, de se encontrar vida. À beira do poço existe descanso e atenção contra os inimigos.
Quem está à beira do poço, principalmente naquele contexto, quem ia ao poço buscar a água, naturalmente tinha que ter toda a atenção para que inimigos não chegassem de supetão, que não chegassem de uma forma inesperada e tais pessoas fossem atingidas ou tais pessoas fossem alvejadas. Era natural que algumas pastoras, alguns pastores levassem os rebanhos para junto dos poços, junto às fontes, onde os animais recebiam água, onde as pessoas retiravam ou matavam a sua sede. Portanto, à beira do poço existe a possibilidade de descanso, existe a possibilidade de refrigério, existe a possibilidade de um encontro com algo superior, com algo que determina a continuidade da vida, algo que representa a própria vida, que naquele contexto seria a própria água. À beira do poço existem revelações, existem confissões e existem inimigos interiores que começam a se declarar. Sugiro a você, se não conhece o texto completo, você leia o capítulo completo de João, capítulo 4, e eu estou me atendo apenas ao versículo de número 10, e eu encontro a palavra de Deus, aliás, o versículo de número 11, e eu encontro a palavra de Deus mostrando que à beira do poço existe também a possibilidade de revelações, de confissões de pecados, onde os inimigos interiores começam a sair, começam a se demonstrar. Jesus olhou para aquela mulher e Jesus disse assim: olha, se você soubesse quem está te pedindo essa água, quem está te pedindo um pouco d'água, você daria e você receberia uma água mais profunda, uma água especial, uma água que limparia a sua vida, uma água que transformaria a sua existência, uma água que daria um banho não por fora, mas que limparia o seu coração, a sua mente, limparia o seu passado, limparia a sua vida e colocaria você diante de Deus. Quando Jesus disse para aquela mulher: vai e chama teu marido, aquela mulher entendeu que à beira do poço era também o lugar em que ela deveria confessar os seus pecados. Ela chega para Jesus e diz: eu não tenho marido. Jesus apenas disse para ela: vai e chama teu marido. Ela poderia sair e chamar aquela pessoa com quem ela estava morando. E possivelmente, se Jesus não fosse Deus, se Jesus não fosse o Filho de Deus, se Jesus fosse um homem comum qualquer, Jesus não desconfiaria de nada daquela mulher. Mas quando Jesus diz para aquela mulher: vai e chama teu marido, aquela palavra de Jesus começa a fazer sentido no coração da mulher, e ela começa a expressar o seu pecado, dizendo: eu não tenho marido. E Jesus olha para aquela mulher e diz assim: olha, isto você disse com verdade, porque você já teve 5 maridos, tu tiveste 5 maridos, e este que tu tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então Jesus começou a revelar àquela mulher o que estava oculto, aquilo que estava na vida da mulher, aquilo que estava machucando a mulher. Aquela mulher tinha tido 5 maridos, vivia com outro que não era o seu marido, possivelmente marido de uma outra pessoa, uma pessoa que não estava tendo compromisso com ela. Mas Jesus começa a revelar, porque quando nós vamos à beira da fonte, ali é lugar de confissão de pecados. Quando nós vamos à beira da fonte, ali é lugar em que Deus também revela a sua vontade aos nossos corações. É quando os nossos inimigos, os nossos temores, os nossos pecados, as nossas falhas começam a aparecer. O próprio Senhor Jesus, ele se auto-intitulou como a fonte de água viva. Ele diz: eu sou a água viva. Aquele que beber de mim nunca mais terá sede. Quando nós vamos à beira dessa fonte,
é preciso confessar os nossos pecados, é preciso abrir o nosso coração, é preciso saber que a beira da fonte é lugar em que nós podemos descansar. Quando nós abrimos o coração e revelamos os nossos pecados, Deus revela a sua misericórdia e a sua bondade sobre as nossas vidas. Isso em se tratando da beira da fonte, junto à fonte. Mas existe, segundo aquela mulher, existe o fundo do poço, ou existe o poço que era bastante fundo. Aquela mulher olha para Jesus e diz: tu não tens balde, tu não tens como tirar a água, tu não tens como buscar aquilo que está lá nas profundezas, e o fundo, e o poço é muito fundo. No fundo do poço nós encontramos medos, inseguranças, vergonhas. Quando chegamos espiritualmente no fundo do poço, nós nos amedrontamos, nos sentimos inseguros, sentimos vergonha de quem nós somos, o que nós praticamos. Aquela mulher, ela não entrou no poço, mas o poço estava dentro daquela mulher. Quando ela olha para o poço e diz: o poço é fundo, muito mais que olhando para o poço físico, aquela mulher estava retratando, aquela mulher estava falando de algo do seu conhecimento próprio, ela estava falando de algo com que ela lidava no dia a dia, ela estava falando de angústias, ela estava falando de pecados, ela estava falando de situações adversas dentro da sua vida, dentro do seu coração, ela estava falando de coisas que incomodavam, ela estava falando de coisas que estavam dentro da sua experiência. Aquela mulher tinha tido 5 maridos, vivia com outro que não era o seu marido, ao ponto dela, na primeira conversa que teve com um homem com quem ela não conhecia, ela dizer: eu não tenho marido. O poço dentro daquela mulher era bastante fundo. O poço dentro daquela mulher trazia escuridão, frieza, tristeza. A Bíblia fala que certa vez pegaram Jeremias, em Jeremias capítulo 38, versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Malaquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Aquela mulher havia falado para Jesus: o poço é fundo. Quando desceram Jeremias por uma corda a um determinado poço, o poço também era fundo, mas o poço não tinha água. Jesus disse para aquela mulher à beira daquele poço, que Jesus tinha condições de dar uma água diferenciada, a água da vida, a água que transformaria a vida e a história daquela mulher. No caso de Jeremias, ele foi a um poço que não tinha água, ele foi a um poço que tinha apenas lama. Há muitas pessoas que estão sendo jogadas em poços de lama, há muitas pessoas que estão enlameadas, há muitas pessoas que estão totalmente atoladas em várias áreas da sua vida e já não sabem mais o que fazer. Jeremias, ele foi lançado no poço, sabe por quê? Pelo fato de falar a verdade e contrariar os interesses do rei Zedequias. Muitas pessoas hoje estão no poço, cheio de lama, porque não têm a coragem de falar a verdade. Para muitas pessoas, a mentira parece ser um caminho mais curto, parece ser um atalho, parece ser o mais lógico, parece ser o fato ou a maneira mais convincente, a maneira de levar as pessoas a acreditarem. Quantas pessoas vivem debaixo de mentiras, e as mentiras levam as pessoas a se afundarem, as pessoas a permanecerem no calabouço, a permanecerem no meio da lama, cheias de lamas, atoladas em suas lamas, até que elas estejam falando a verdade. Jeremias falou a verdade, jogaram Jeremias no calabouço. Aquela mulher falou a verdade, Jesus não lançou aquela mulher no poço que, segundo a mulher, era muito profundo, mas Jesus começou a mudar a história da mulher. Jesus começou a mudar a história daquela que achava que o poço era fundo demais, que a sua história era pesada demais. Jesus chega para refrigerar e modificar
a sua situação. O fundo do poço também pode trazer grandes oportunidades para ressignificarmos a nossa história. Você talvez já tenha falado ou já tenha ouvido alguém falar o seguinte: relembrar o passado é sofrer duas vezes. Depende. Existem coisas que nós não queremos sequer lembrar, que elas estão lá no passado. E não queremos lembrar. E quando não queremos lembrar essas coisas, é porque elas não estão no passado, elas estão no presente. Parece coisa antagônica, né? Lembrar do presente, mas é isso mesmo. É trazer o passado para o presente, e quando o passado se faz presente, quando o passado está muito vivo, as pessoas dizem: eu não quero ir lá no passado, mas não precisa ir no passado. Há muitos que trouxeram o passado para o seu presente, estão caminhando com o seu passado. O seu presente é o seu passado. Quando as pessoas trazem o peso da culpa, o peso do pecado, a falta de confissão, quando as pessoas trazem um tipo de comodidade, de adequação ao seu pecado, elas trazem o seu passado para o seu presente e vivem debaixo de um peso constante, vivem debaixo de algo que não pode satisfazer, de algo que não pode trazer paz, de algo que não pode trazer alegria ou contentamento. José, ele foi lançado no fundo do poço, porque ele era fiel a Deus, era fiel ao seu pai. Mas preste bem atenção, quem vai ao fundo do poço, na dependência de Deus, não fica no fundo do poço por muito tempo. Quem vai ao fundo do poço, na dependência de Deus, não fica no fundo do poço por muito tempo. Sabe por quê? Porque a própria palavra de Deus, que não pode mentir, o próprio Senhor Jesus Cristo diz: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mesmo que você tenha cometido um pecado, você chegou no fundo do poço, mas se você for dependente de Deus, se você fizer o que aquela mulher começou a fazer, se você começar a colocar diante de Deus o seu pecado, confessar o seu pecado, no fundo do poço também Deus está presente. Não existe nenhum lugar em que você possa estar que Deus não possa estar. Qualquer lugar da terra, do universo, onde você possa estar, Deus também pode estar, porque Ele é fiel à sua palavra. A profundidade do poço, o poço é mais profundo do que aquilo que se apresenta. Aquela mulher, ela olhou, a Bíblia não diz quantos metros aquele poço tinha, mas aquela mulher estava acostumada a buscar água ali, e ela disse para Jesus: o poço é muito fundo. Aquela mulher não sabia com exatidão, ela não tinha, ela não construiu aquele poço, ela não viu construindo aquele poço. Então, tradicionalmente, as pessoas iam àquele poço, era costumeiro as pessoas irem buscar água ali naquele poço. Aquele poço era mais profundo do que aquilo que poderia se apresentar. Mas muito mais que aquele poço físico, existia dentro dela um poço profundo, muito mais profundo do que aquilo que ela poderia imaginar que existisse dentro dela. Se aquela mulher tinha tido 5 maridos, estava no 6º, e o 6º não era seu marido, aquela mulher tinha um pecado de estimação. Aquela mulher tinha algo que comprazia o seu coração, algo que confortava o seu coração de modo temporário, mas algo que não trazia paz, porque era algo que ela não podia expressar com alegria, ao dizer diante do Senhor: Senhor, eu não tenho marido. Em outras palavras, quando ela começa a revelar a profundidade do seu poço, não existem cordas para resgatar aquilo que está no profundo da alma. Não existem cordas, a não ser a mão poderosa de Deus para retirar de dentro de você todo o pecado confessado. Toda dor que as pessoas levam, pelas quais as pessoas gemem, toda dor que sufoca, toda dor que machuca,
se ela não for colocada diante de Deus, se ela não for colocada aos pés do Senhor, se ela não for levada à beira da fonte, se ela não for levada na sua profundidade, se ela não for colocada na sua exatidão, na presença do Senhor, ela continuará sendo profunda, uma dor profunda, porque não existem cordas que possam resgatar aquilo que está no fundo da alma, a não ser a misericórdia do Senhor, o amor do Senhor, o poder do Senhor. A profundidade do poço revela o profundo e o elevado, o pecado daquela mulher e o perdão de Jesus. Aquela mulher disse: olha, o poço é muito fundo. Jesus olha para ela e diz assim: vá e chame teu marido. Aquela mulher diz: eu não tenho marido. Mas ela sai correndo e vai chamar os seus, vai chamar os amigos, vai chamar os familiares, vai chamar, quem sabe, aquele homem também com quem ela vivia, e ela diz: venham e vejam, escutem um homem que falou tudo quanto eu tenho feito. Porventura ele não é o profeta, porventura ele não é um enviado de Deus. E as pessoas foram, e as pessoas começaram a descobrir uma outra profundidade, elas começaram a descobrir que um poço, ou alguém que tem um poço no seu interior, também pode do seu interior jorrar água viva. Aquela mulher saiu da presença de Jesus depois de dizer: eu não tenho marido. Depois de confessar o seu pecado, aquela mulher saiu da presença do Senhor, mas ela trouxe outras pessoas, trouxe os seus amigos, trouxe os seus conterrâneos, ela trouxe as pessoas que viviam ali no mesmo lugar que ela, dizendo: venham, eu quero testemunhar, existe um homem que falou tudo quanto eu tenho feito, um homem que conhece o profundo do meu interior. A profundidade do poço no interior do homem faz com que esse poço jorre água para cima. O reino de Deus é um reino totalmente diferenciado. Não existe lógica humana dentro do reino de Deus. Aquela mulher diz assim: olha, o poço é muito fundo. Jesus diz: eu tenho água, que se você beber dessa água, ao invés de você se abaixar para buscar essa água vai se tornar um rio, vai se tornar uma grande nascente dentro de você, e vai jorrar para cima, vai jorrar para o céu, vai jorrar para a eternidade. Ao invés de levar você a olhar para baixo, esta água vai fazer você olhar para cima. Aquela mulher saiu dizendo: o poço é muito fundo, e chegou lá para as pessoas dizendo: existe um homem que está me fazendo olhar para cima, existe um homem que começou a falar de tudo o que eu tenho feito, e eu quero que vocês venham ouvir, eu quero que vocês venham ver, quem sabe este homem tão diferenciado seja o profeta, seja um ungido do Senhor. Ao contrário do poço que é cavado pelo homem, a promessa de Jesus é que a água que vem de Deus, ela jorra para a eternidade, ela jorra para cima. Significa que quando o homem vai à presença do Senhor, quando o homem vai diante da fonte eterna, das misericórdias, da graça, você conhece a alegria da graça, você conhece o que significa a graça de Deus. Quando o homem vai pela graça de Deus, pela misericórdia, pela bondade, pelo amor de Deus, quando o homem chega humilde aos pés do Senhor Jesus, quando o homem se derrama, quando o homem fala dos seus pecados, das suas angústias, quando o homem não tenta esconder do Senhor aquilo que incomoda o seu coração, o Senhor coloca dentro dele uma água diferente, uma água não que brota de baixo para cima, mas uma água que brota de dentro para cima, do coração para cima. Eu quero concluir. Não importa como você chegou no poço, talvez você tenha chegado no poço, ou precise chegar no poço, porque está com muita sede. Aquela mulher fora buscar água, possivelmente estava com sede, ou precisava abastecer de água a sua casa. Talvez você esteja indo a Jesus porque você está com sede. Tem pessoas que dizem assim: mas eu não quero chegar para Jesus só porque eu estou na dor.
Ou algumas pessoas dizem assim: não vem pelo amor, vem pela dor. Não importa se a dor está te trazendo para Jesus, não importa se o amor está te trazendo para Jesus, não importam as circunstâncias, não importa quem está te empurrando para Jesus, não importa quem está te empurrando para o poço. O importante é que você encontre alguém desse poço. Melhor que isso, que você encontre o próprio poço, a fonte de água viva. Eu sou a fonte de água viva, aquele que bebe de mim nunca mais terá sede. O poço é fundo, mas os braços graciosos do Senhor podem te retirar do fundo do poço. Em que poço você se encontra agora? Talvez você esteja no poço do medo, talvez você esteja no poço da agonia, talvez você esteja no poço da indecisão, talvez você esteja trazendo uma carga muito pesada sobre os seus ombros. No poço você encontrou muita culpa. Confessai os vossos pecados, confessai os vossos pecados. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, mas o que encobre as suas transgressões, aquele que fecha o poço, nunca prosperará. Eu quero orar por você, independente do poço em que você está. Se você está à beira do poço, ou se você está no fundo do poço, mas se Jesus for o poço que abastece a sua vida, se Jesus é a origem da água, da vida na sua história, isso vai fazer toda a diferença no seu viver. Baixa a sua cabeça e vamos falar com Ele. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, nós te somos gratos, nós te adoramos, nós reverenciamos o Teu nome, nós entregamos diante de Ti, Senhor, toda adoração, todo louvor. Muito obrigado, Senhor, porque contigo nós sempre podemos contar. Pai, em nome de Jesus, cada pessoa que está, Senhor, no mais profundo lamaçal, cada pessoa, Senhor, que está no fundo do poço, cada pessoa que está na mais profunda dor, em nome de Jesus, liberes, ó Deus, a palavra de cura, liberes a palavra de ordem, liberes a palavra, Senhor, de transformação sobre esta vida. Em nome de Jesus, Senhor, enriqueça esse coração. Recebe a nossa oração, pois assim fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.